o perdão sem justiça. Ouça enquanto você pratica. Perdão sem justiça é abuso. E eu quero repetir. Perdão sem justiça é abuso. Como você perdoa quando não consegue esquecer? Essa é uma pergunta que muitos de vocês que aqui estão e milhares de pessoas ao redor do mundo estão fazendo necessariamente agora. Na sua mente, há um dia especial de horror ou dor. Um momento em que seu coração foi partido, que os seus sonhos foram destruídos, a sua vida foi manchada, quando a pessoa que você mais amava te traiu, quando sua mãe ou seu pai te abandonaram, te rejeitaram, abusaram ou deixaram você. Talvez você tenha passado por um divórcio muito amargo, ou perdido talvez uma oportunidade de emprego por causa de um amigo ganancioso. Talvez o seu chefe tenha prometido coisas que nunca se realizaram. E eu quero que você me ouça nessa hora. Se você quer viver uma vida normal, uma vida feliz, precisa ouvir essa mensagem com o seu coração. Não é minha mensagem, é uma mensagem de Deus para o seu coração, para a sua vida. O caminho para a paz de espírito, ela começa verdadeiramente com o perdão. Perdoar é o primeiro ato da sua vontade e não uma emoção. E se você esperar até sentir vontade de perdoar, esqueça, você vai morrer sem perdoar. Você também poderia sentir as ondas incríveis da graça de Deus começarem a curar o seu coração que anda muito ferido. E somente Deus pode fazer isso. Um conselheiro não pode fazer isso. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Esse é o poder sobrenatural do perdão. Então para você que está aqui me ouvindo e ouvindo essa mensagem, sofrendo em uma dor conhecida apenas pelo Senhor Deus, cujo seu travesseiro está manchado com lágrimas durante toda a sua noite, você está sim disposto a perdoar? Não quando sentiremos vontade, porque nunca sentiremos vontade, mas estamos querendo verdadeiramente perdoar. O perdão, ele é a chave que destranca a porta do ressentimento. É o poder que quebra as correntes da amargura. O perdão, ele traz restauração. O perdão, ele não é opcional. Não é. Mateus, no seu capítulo 6, ele diz assim: se você perdoar aos homens as suas ofensas, o seu Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se você não perdoar aos homens as suas ofensas, Deus, o seu Pai, ele não te perdoará. A Bíblia nos ensina em Efésios, no capítulo 4, versículo 32, assim: e sejam bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: perdoem uns aos outros, assim como Cristo perdoou vocês. E Lucas, no capítulo 6, diz assim: perdoem e vocês serão perdoados. Isso é o mais claro possível. Se você não perdoar os outros, Deus não perdoará você. Saiba que há 62 palavras para perdão no Novo Testamento e 22 vezes no Velho Testamento. Isso significa o perdão dos outros. E sem isso, não há perdão para você. Em segundo lugar, o perdão é o segredo da liberdade total e completa. O perdão traz liberdade daqueles que te machucaram. A vingança mais doce é perdoar e esquecer. No instante em que você perdoa, você está livre, livre daquela pessoa que muitas das vezes é sim uma pessoa desprezível que te machucou. Você está disposto a perdoar ou você continua se sentindo muito bem com o ódio que você sente? Existem pessoas que gostam de planejar sua vingança. Se você não perdoar outra pessoa, não haverá perdão para você nunca. Somos como feras quando matamos uns aos outros. Somos como homens quando julgamos uns aos outros. Somos como Deus quando perdoamos uns aos outros.
Meu amado e minha amada, entenda, o perdão, ele precisa ser um perdão total, um novo começo, uma nova chance, uma nova etapa. O cancelamento de uma dívida é sair de um inferno emocional e entrar nos portões dos céus. Isso pode acontecer com você, mas se assim você permitir, se assim você abrir o seu coração. Em terceiro lugar, o perdão é a liberdade do seu passado. Quando você se recusa a perdoar outra pessoa por qualquer motivo, isso corrompe toda a sua vida. O ressentimento, ele não destrói apenas um relacionamento. Ele destruirá todos, absolutamente todos os relacionamentos que você tem. O ressentimento é a raiz da amargura. O espírito de rejeição, ele se espalha para todos os relacionamentos e te corrompe de forma completa, total e absoluta. Ouça o que Paulo diz em Gálatas no capítulo 6. Não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui então está a história dessa palavra bíblica, corrupção. Saiba que nos tempos romanos, quando um homem assassinava outro homem, às vezes ele era forçado pelo tribunal a amarrar esse cadáver, o cadáver da pessoa que ele matou, amarrar em suas costas e carregar esse cadáver com ele por onde ele fosse, dia e noite. Quando ele se alimentava, quando ele dormia, não havia como se livrar daquele cadáver. O cadáver assim apodrecia, criava vermes e invadia o corpo daquele que carregava. E o resultado? Aquela pessoa era morta pela corrupção. Essa é a corrupção que Paulo está tratando comigo e com você. Paulo nos diz que as obras da carne geram corrupção. É por isso que a Bíblia diz que é um mau cheiro nas narinas de Deus. E isso vai te destruir. O seu espírito não perdoador amarrou o cadáver da pessoa que você ressente aí nas suas costas. E esse fedor destruidor está arruinando o seu relacionamento, não só com Deus, mas também com todas as pessoas que você conhece e se relaciona. Todos os dias o sol nasce. O dia já está arruinado, porque essa coisa ruim já está te destruindo. Tudo na tua vida está envenenado por essa corrupção. Isso não é simplesmente a minha opinião. É a visão de Deus para mim e para você. Corra para o lugar do perdão. Perdoe totalmente e se livre desse cadáver podre nas suas costas. E faça isso imediatamente, faça isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Se recusar a perdoar, gera um ressentimento. E o ressentimento é o solo que faz crescer a raiz de amargura. Então, pense nisso por um momento. O ressentimento é o solo que faz crescer a raiz da amargura e destrói a sua alma. Se lembre dessa afirmação. A raiz afeta o fruto. O ressentimento é o câncer de todas as emoções. Ele apodrece a sua alma como o câncer apodrece a carne onde ele está estabelecido. E eu pergunto para você, há alguém na tua vida que te machucou ou está te machucando? Pense nisso por um momento. Um pai alcoólatra que te atormentou quando criança, que chegava em casa bêbado e abusava de sua mãe. Ou talvez fosse sua mãe que deixou seu pai por uma série de amantes. Te abandonou, te esqueceu e raramente se comunicava com você. Ou talvez, possivelmente, fosse um sócio de algum negócio que você teve e assim ele te enganou em um acordo que vocês fizeram. Ou também um ex-cônjuge que te traiu e te deixou por uma outra pessoa. Me ouça. Você nunca será feliz até se livrar da raiz de amargura do ressentimento e perdoar sim cada uma dessas pessoas. O perdão, ele é essencial para a tua felicidade. O perdão é essencial para o seu bem-estar emocional. Todos nós, absolutamente todos nós, temos uma natureza que não deseja perdoar. Você nasce com ela.
A sua natureza humana, ela não quer perdoar absolutamente ninguém nunca. Ela, na verdade, ela quer vingança. Mesmo que isso signifique segurar o veneno do ressentimento por toda a sua vida, por toda a sua caminhada. Observe a oração que o Senhor nos ensinou. Ela diz assim: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Compare o Antigo Testamento com o Novo Testamento em relação ao perdão. No Antigo Testamento, que era a lei, lidar com a dor era simplesmente assim. Era olho por olho e dente por dente. Alguém te fez mal, você matava aquela pessoa naquele dia. Era uma vingança instantânea. Essa era a lei. Aí então veio Jesus. E Jesus introduziu a nova aliança no Novo Testamento. Romanos, no capítulo 12, versículo 17, diz assim: não paguem o mal com o mal. A vingança é minha, diz o Senhor. Eu retribuirei. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Por que Deus permitiu que as pessoas no Antigo Testamento vivessem sob esse método de vingança, olho por olho, dente por dente, mas nos ordenou no Novo Testamento a nos perdoar? E quanto à nossa dor? E esse é o cerne da questão da cruz do Calvário. Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi à cruz, Ele tomou o ferrão do ressentimento por você. Ele suportou a dor da sua rejeição. Ele suportou o peso da sua traição na cruz. O perdão exige, sim, uma mudança de conduta. O perdão não é uma atitude de coração, por assim dizer, mole, sem firmeza. Deus está nesse negócio, Deus está no negócio da purificação. O perdão é cheio de compaixão, mas ele exige uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento. O que eu vou dizer agora para você é uma mensagem que você precisa ouvir, muito por conta também da mensagem que está sendo divulgada de que você pode pecar perpetuamente. E Deus simplesmente vai ignorar. E eu quero te dizer claramente que isso é uma mentira. Perdoar outra pessoa sem exigir uma mudança de conduta é tornar essa linda graça de Deus cúmplice do mal. Isso é um golpe para aqueles que estão com a ideia de que podem pecar de forma repetida e Jesus assim os perdoará. Deus espera que você mude. Onde está isso na Bíblia? Entenda, quando os fariseus trouxeram a mulher a Jesus, pega em flagrante adultério, Jesus a perdoou instantaneamente. Ele destruiu a lei de Moisés, por assim dizer, e disse: vai e não peques mais. Ele esperava uma mudança na conduta dela. Ele esperava uma nova atitude. Ele esperava uma nova direção. E ele esperava que isso acontecesse imediatamente. Muitas pessoas religiosas tentam ganhar o perdão através das suas obras. Eu vou dar dinheiro à igreja. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele já tem absolutamente tudo. Ele, inclusive, poderia tirar tudo de você agora. A sua bondade nunca trará o perdão de Deus. Toda a sua justiça, a Bíblia diz, são trapos de imundícia. Você não é perdoado porque simplesmente Deus te ama. Você não é perdoado porque se emociona com o seu pecado. Você não é perdoado porque faz boas e grandes obras. Você é perdoado porque você confessa os seus pecados e o sangue derramado de Jesus Cristo removeu esse mau cheiro do pecado da sua alma naquela cruz. Amor, alegria e paz é o que Deus dá aos seus filhos, Deus dá ao crente. Então, como perdoar? Jesus Cristo nos ensinou o padrão exato. Perdoe imediatamente. Mateus capítulo 5, versículo 23 diz assim: se você tiver apresentado a sua obra no altar e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar e vá embora. Primeiro se reconcilie com o seu irmão, depois venha e apresente sim a sua oferta. Aqui está um lugar na Bíblia onde diz: pare de orar.
vá e perdoe o seu irmão, porque Deus não está ouvindo a sua oração. Ele não aceitará o presente de uma fortuna de rei sobre um mau cheiro de um espírito não perdoador. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar totalmente. Jesus, o nosso amado rabino judeu, ele contou a história do servo que foi implacável. O rei, que desejava acertar as suas contas com os seus servos, chamou um servo que lhe devia, digamos, 10 milhões de reais. E essa dívida era mais do que a dívida nacional daquela nação para aquela época. Quando o servo anunciou que não tinha mais recursos para pagar, o rei ordenou que ele fosse vendido com a sua esposa e filhos para a prisão de devedores. O servo, então assim, ele se lançou ao chão e implorou pela misericórdia, prometendo pagar tudo o que devia. O que na verdade era impossível, era uma dívida impossível de pagar. 10.000 talentos eram mais de 10 vezes os impostos totais daquele país. Mesmo assim, o rei mostrou misericórdia e perdoou toda aquela dívida. Então, aquele homem imediatamente saiu. E ele assim encontrou um homem que lhe devia, digamos, 20 reais. E o jogou na prisão de devedores quando ele não conseguiu pagar. Assim, os outros servos viram isso e foram contar ao rei o que aconteceu. O rei chamou aquele homem de volta, que ele havia perdoado, um homem que ele já havia perdoado toda aquela sua quantia, e disse: servo perverso, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me implorou. Não devias também ter misericórdia do teu companheiro, assim como eu tive misericórdia de ti? E o rei, movido de ira, os entregou aos torturadores até que ele pagasse tudo o que ele devia. Deus entregou aquele homem aos torturadores quando ele se recusou a mostrar misericórdia, quando ele, na verdade, se recusou a liberar o perdão. E a mensagem segue para o seu coração novamente: se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Quantas pessoas você trancou em uma prisão emocional por uma pequena ofensa, simplesmente porque se recusou a perdoar? Não fale agora dos seus direitos. Você os mantém reféns, mas Deus te entregará aos torturadores e sua vida se tornará um verdadeiro inferno enquanto você viver. E meu irmão, minha irmã, por que perdoar? Eu digo a você, porque o perdão, ele é essencial para a sua cura. Jesus Cristo é chamado de o grande médico. E ele frequentemente disse assim: seus pecados estão perdoados, seja curado. E 2000 anos depois, as melhores mentes médicas, elas nos asseguram que doenças médicas podem muito bem começar com emoções descontroladas como raiva, como ódio, amargura, rejeição, ciúmes, que são torturadores, que causam pressão alta, derrame, ataque cardíaco, problemas estomacais, até mesmo levar ao câncer. Por que perdoar? Não pelo benefício simplesmente da outra pessoa, mas para o seu benefício. Corra, não ande, corra para um lugar de perdão e seja purificado dessa corrupção. Mas eu te asseguro, você nunca viverá um dia de paz quando se recusa ou quando se recusar a perdoar. Você está procurando perdão? Volte para sua casa. O seu Pai Celestial está te esperando. Ele colocou o seu Filho na cruz para que você pudesse ser redimido, para que o perdão dele fosse total e milagroso. Se você está sofrendo hoje, é porque você simplesmente quer. E essa é a sua oportunidade de pegar a corrupção e jogá-la num abismo sem fundo e ser agora purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então eu quero perguntar a você: tem alguém que você precisa perdoar?
alguém na sua família, alguém no seu trabalho, alguém do seu passado, alguém que te machucou no passado e essa agonia ainda está em sua mente e em seu coração. Você precisa perdoar essa pessoa ou essas pessoas. Se isso que eu trouxe para você te descreve, eu quero te convidar para que você feche seus olhos e ore comigo essa oração. Pai Celestial, em nome da autoridade de Jesus, eu me aproximo do teu trono santo. E hoje, por um ato da minha vontade, eu perdoo aqueles que me machucaram, aqueles que me atormentaram, aqueles que estão ainda me atormentando. Eu estou entregando isso a você, Senhor, para carregar. E agora eu recebo a paz de Deus, que supera todo o entendimento. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meu amado, minha amada, que o Senhor inunde o seu coração e a sua vida hoje com um espírito de perdão, para que toda a sua vida ela possa ser preenchida com a paz que supera todo o entendimento, com a alegria que é indizível e cheia de glória, com realizações que te ajudarão a alcançar o destino divino de Deus para toda a tua vida. Ande e viva na paz do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, que é o príncipe da paz. Amém. Que Deus te abençoe, cada dia mais e mais. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.